É 100% digital, uma nova e moderna maneira de se conectar e interagir com ouvintes e internautas, trazendo o melhor da música, entretenimento, esportes, entrevistas e muito mais. E sabe o melhor de tudo isso? Estamos ao alcance de todos, na palma de suas mãos, através da tela do seu celular, tablet, computador e até mesmo de sua Smart TV. Seja bem-vindo ao futuro, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Rádio Cidade. Web Rádio Cidade. Grande abraço para você, estamos chegando na Web Cidade de Francisco Beltrão, trazendo hoje um tema extremamente importante para a sociedade, para o Paraná, para o Brasil, para esse mundo. Hoje nós vamos falar aqui na Web Cidade, vamos bater um papo acerca da adoção, vamos falar acerca do grupo de apoio à adoção da cidade de Francisco Beltrão. Conosco hoje a professora Raquel Bianchini, a Gessemir Dantas, que é mãe adotiva, e também a Franciele Melati, que é psicóloga da Vara da Infância de Francisco Beltrão. Muita gente boa para a gente debater hoje esse assunto tão importante. Professora Raquel, grande abraço, boa tarde, seja bem-vinda, e foi um prazer receber o seu contato e poder fazer parte aí um pouco da história, contar um pouco da história do grupo. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a acolhida. E estamos aqui para tirar algumas dúvidas, passar algumas informações acerca do grupo de apoio sobre a adoção em si no nosso município. Tá certo. A dona Gessemir Dantas, mãe adotiva, muito boa tarde, seja extremamente bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui também, poder falar desse nosso grupo de apoio, de todo esse trabalho e das nossas vivências no dia a dia como mãe adotiva. Tá né? certo, muito obrigado pela sua presença também, a Franciele Melati, que já esteve aqui com a Rosângela num Café Elas e a Política, retorna hoje para a gente fazer aí um bate-papo muito bom a respeito de adoção. Franciele, mais uma vez bem-vinda ao Web Rádio Cidade. Obrigada, boa tarde a todo mundo. Agradecemos o espaço, né, para falar de um tema que para a gente é tão relevante, né, no nosso cotidiano profissional. Eu, como psicóloga do Tribunal de Justiça do Paraná, né, a gente percebe o quanto que o grupo de apoio ele faz diferença na organização e na visibilidade que a adoção tem, não só em Beltrão, mas na nossa região também. Vamos começar então, professora Raquel, quando surgiu o grupo de apoio à adoção de Francisco Beltrão? Então, o grupo surgiu há 9 anos atrás, em 2014, né, onde eu e a Gessemir nos conhecemos no nosso local de trabalho e vimos que a gente tinha muita coisa em comum, entre elas ser mãe por adoção, né? Eu tinha recém recebido minhas filhas. E nessas conversas que a gente tinha um anseio de ter com quem conversar sobre as nossas facilidades, dificuldades, nossas dúvidas, né? Nosso dia a dia. E ela, como já veio de outro estado e já tinha tido vivência em grupo de apoio à adoção, surgiu a ideia de por que não a gente criar um grupo, já que aqui não tinha, né? E foi aí que começou. A gente começou a estudar a ideia, começou a procurar informações, até que a gente conseguiu contato com o fórum, né, através da Eliane e da Franciele, onde nos acolheram a nossa ideia, nos abraçaram nesse projeto também, né?
E estamos aí há 9 anos com o grupo de apoio. Nesses 9 anos, quantas crianças já foram encaminhadas para adoção? Temos esse número, Franciele? De cabeça eu não saberia dizer, assim... Mas aproximado. Assim, na comarca de Francisco Beltrão, porque os números eles são muito amplos no sentido assim, que tem crianças que foram destituídas aqui, que foram para fora, tem crianças que foram adotadas fora para pretendentes daqui... então, assim, fica muito difícil a gente dar a gente bater o martelo. Mas eu diria aí que em torno de 50 adoções nos últimos 10 anos é um número bem próximo da realidade, sendo que, assim, esse último ano em especial nós tivemos 12. Antes da criação do grupo, Franciele, como é que era feita a adoção e como é que funcionava? Na verdade, o trâmite da adoção em si, ele não mudou. Né? A adoção no Brasil ela é regida por uma legislação que tem as suas alterações, mas dentro dos seus locais, né, de costume, que é o legislativo e o judiciário. Então, assim, a presença do grupo na cidade, ela não modificou o rito processual em relação à adoção. O que a gente percebe, né, como ganho o fato da cidade contar com um grupo de apoio é que o perfil dos pretendentes que adotam mudou e os pretendentes que adotaram, eles têm um local de suporte. Essa que é a grande diferença, né? Antes as adoções elas eram mais restritas a crianças menores, com menos dificuldades, e hoje a gente percebe que esse amadurecimento faz com que as pessoas já entrem no processo adotivo compreendendo qual que é a realidade da adoção. Eu sempre gosto de falar para os pretendentes que, assim, para a gente jogar um jogo, a gente tem que saber as regras. Sim. Então, quando você vai entrar para falar, eu quero adotar, você tem que saber que regra é essa, não só a lei e nem só o documento que eu preciso entregar no fórum, mas quem são as crianças que estão disponíveis para adoção. E é essa discussão que o grupo fomenta, né? Então, essa que é o grande ganho em relação ao processo de adoção em si. E aí, como, né, fazendo uso desse recurso que já existe na cidade, que faz parte da nossa rede de proteção adotiva, dentro dos pretendentes que pretendem adotar em Beltrão, né, que residem aqui, que vão adotar aqui, eles, para poder fazer a habilitação, uma parte da documentação obrigatória é a frequência do grupo. Eles têm que participar de pelo menos 4 encontros para justamente conseguir compreender isso e enxergar qual é a rede de apoio que eles vão ter depois da adoção. Professora Raquel, como foi o seu processo para adotar suas filhas? Quanto tempo demorou? Como é que foi passar por esse processo? Conta um pouquinho da tua história. Então, eu tenho 2 processos, né? Primeiro, das minhas filhas, que foi um totalmente diferente do outro, né? Eu entrei na fila em 2009, finalzinho de 2009, início de 2010. E foi um processo que demorou bem mais, porque não tinha o grupo de apoio. A equipe era menor também. E tinha muito mais ansiedade porque não se sabia nada. Exatamente, também, né, Raquel? E não tinha o CNA também, Isso. né? Não tinha o cadastro nacional. Era um cadastro onde você podia fazer em várias comarcas ao mesmo tempo. Então, não era um sistema interligado, sabe? Então, cada cidade que você ia, você podia se inscrever. E aí, no finzinho, no início do meu processo, começou a mudar, né? Começou a ser criado esse cadastro, onde as cidades, elas começaram a ter ligação, né, dos processos e tal. Então, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, onde eu sabia que tinha criança que potencialmente iria para adoção, eu estava lá perguntando se já era a minha vez. Mesmo um dia depois da minha inscrição no cadastro, eu já queria saber quando que chegava a minha vez. Até porque a gente não tinha muita informação de como funcionava o processo, como que era e tal, com quantas crianças a gente podia contar, a idade, a gente não tinha essas informações. Então, a princípio, eu queria uma criança até 3 anos. Aí depois, um dos pré-requisitos para fazer esse processo era de frequentar um curso.
E nesse curso eu fiquei sabendo que podia ser mais de uma criança, que podiam ser crianças maiores. E no mesmo dia eu já ampliei o meu cadastro, né? Daí eu já queria mais de uma criança até 5 anos. Mas eu não fazia ideia que de grupos de irmãos até 5 anos, quantas crianças podiam vir. Podia vir 2, podia vir 3, podia vir 4. Isso aí era uma coisa que eu não sabia, né? Então... demorou em torno de quase 3 anos esse processo. Aí onde eu fui chamada em outra comarca para conhecer minhas filhas, foi nessa época do ano, foi no finalzinho do ano, aonde eu dizia assim, não brinquem comigo. Eu recebia ligação, né, que tinha 2 meninas que estavam dentro do meu perfil, e eu dizia, não brinca comigo, isso não se faz, essa brincadeira não se faz, ainda mais no final do ano, né? E aí me chamaram para ir no início do ano, dia 5 de janeiro, era para eu estar na comarca onde elas estavam, e dia 19 de dezembro eu já fui, me antecipei, mesmo não sendo recebida, eu fui lá, fui para conhecer, fui ver como é que era, voltei para Beltrão com aquela ansiedade, né, perto de Natal e querendo minhas filhas. Daí a gente teve que voltar para depois, no início do ano, quando abrissem a comarca de novo, a gente conhecer as meninas. Daí a gente foi lá, a gente teve um período de aproximação, né? Porque as meninas, na época, a Nathalie tinha recém completado 2 aninhos, ela completou 2 aninhos dia 2 de janeiro, a gente estava dia 5 de janeiro lá, então ela era bebezinha, né? E a Amanda tinha 5 anos. Então, por conta da Amanda ser mais velha, ela estava mais tempo no abrigo, a gente tinha que ficar um tempo lá na comarca para a gente conhecer elas, tentar essa aproximação, né? A princípio, a gente ficaria 15 dias lá para aproximação com elas. No fim, a gente conseguiu reduzir essa aproximação, porque a gente conseguiu ficar o máximo de tempo possível, né? A gente conseguiu ficar, 24 horas ligadinha com elas. Então, a gente foi pegando muitos jeitos, muitas manias, né? Porque eram crianças desconhecidas para nós e nós para elas, né? Elas não tinham convivência familiar alguma, eles não sabiam como era uma casa, como que funcionava uma família, porque elas só viviam no abrigo, né? Então, elas não tinham essa vivência. E foi aí que foi as nossas maiores dificuldades, né? Porque quem que ensina uma criança como se portar no mercado, né? Quando vai comprar alguma coisa. Elas não tinham essa noção, elas iam pegando as coisas e iam consumindo ali. Tudo era delas, tudo era para elas, porque o que chegava nas mãos delas, tudo era para todos, né? Nada era só delas e nada era novo também. Então, isso era uma coisa assim que nos chocava muito, que elas não sabiam ter porte perante a sociedade, sabe? A gente ia numa loja, elas viravam tudo, né? Então, a gente teve que nos domesticar, tanto nós com elas e elas conosco, né? Então, a gente ficou um tempo recluso em casa para elas poderem conhecer a gente, conhecer o âmbito familiar, nós conhecermos elas, como elas se portavam, né? Então, foi um aprendizado, assim, que não está em cartilha nenhuma, não tem manual de instrução nenhum, esse tipo de conhecimento que a gente tinha que ter naquele momento, né? E aí, eu conheci a Gessemir, a gente começou a trocar figurinhas, eu estava na minha licença maternidade, tive direito à licença maternidade, tudo direitinho, 6 meses. E nesse tempo, a gente começou a conversar muita coisa, ela começou a me passar muitas dicas. As meninas tinham mal chegado, eu tive que levar para a escola. Aí teve mais uma adaptação, que foi a escola, né? Além da casa, da escola, da cidade, enfim, era muita mudança em tão pouco tempo, para elas e para nós também, né? E aí fomos indo. E nesse andar da carruagem, elas e nós também sentimos a vontade de ter mais um, né? De ter mais um filho. Logo entramos na fila novamente, né? A gente já sabia como que funcionava. Nesse meio tempo, o grupo começou a se formar,
né? A ideia do grupo já estava bem adiantada, a gente começou os trabalhos com o grupo, a gente tinha mais uma proximidade maior daí com a vara de infância, a gente começou a conhecer mais sobre o processo de adoção, sobre as condições, e eu entrei novamente, só que era um cadastro totalmente diferente, né? Eu queria daí especificamente um menino, que da outra vez eu não especifiquei o sexo da criança, eu queria um menino, né? E a condição é que fosse mais novo do que a mais nova que eu tivesse. Então, não importava para mim quanto tempo ia levar esse processo, desde que essa criança fosse mais nova ou da mesma idade da Nathalie, no caso, né? E aí, com o decorrer da carruagem, algumas coisas foram mudando, algumas ideias, né, sobre esse processo foram mudando, a gente começou a ampliar um pouco mais, a gente disse que a gente aceitaria uma criança com uma possível deficiência, né, que a gente tem várias crianças hoje no cadastro, não necessariamente com deficiência, mas com alguma doença crônica ou alguma doença não específica, que não tem como especificar lá no processo, né, então é uma adoção especial, então nós abrimos o nosso processo para essa adoção especial. E logo surgiu, né, o nosso próximo filho, o Jorge, que daí o Jorge se encaixava no nosso perfil. Ele tinha uma condição bem diferente, ele não havia sido destituído ainda, né, por conta que eram mais irmãos com problemas de saúde, né, então que era bem difícil uma adoção para todo o grupo de irmãos. Mas a gente conversando, a gente declinou, né, a ideia de adotar o Jorge, então a gente poderia conseguir outros casais que tivessem aptos a adotar os outros irmãos, então desmembrar esse grupo de irmãos para que todos fossem adotados, né. E também uma das que adotaram a irmã do Jorge era minha colega na época, né, então a gente tinha contato, as crianças podiam continuar esse contato entre elas, não desvincularia, né, não perderiam o vínculo entre elas, e deu tudo certo. Então, em 2015, o Jorge chegou para nós, então foram processos, ele demorou, se nós formos analisar, assim, a grosso modo, demorou 1 ano e meio a adoção dele, das meninas demorou em cerca de 3 anos, né, e hoje eles já estão, a Amanda tem 16 e a Nathalie e o Jorge têm 12 anos, então já faz 10 anos que estão conosco, né? E ele chegou com 4 anos para nós. Para por aqui ou continua? Tem espaço para mais? Olha, eu tenho um processo aberto que tá canceladinho, mas deixa ele lá em banho-maria. Deixa ele em banho-maria, mas quem sabe? Quem sabe? Franciele, ouvindo o relato da professora Raquel, os pais que você tem tido contato, eles têm também essa ansiedade de querer que a coisa aconteça? Como é que são os pais? Os pretendentes que estão na fila, eles são, na sua grande maioria, muito ansiosos, né? É um movimento meio que natural quando as pessoas se cadastram para adoção. Cada um tem as suas histórias, então assim, mas de uma maneira mais geral, entra para adoção, né, no processo adotivo, aquelas pessoas que não puderam constituir família pela via biológica, né, não é 100%, né, claro que existem outras histórias, mas regra geral é isso, começa a perceber uma dificuldade para engravidar, e aí começa a amadurecer isso, eu já pensava nisso, né, quando eu era mais jovem, e aí aquilo vai se concretizando. Mas, geralmente, quando eles chegam ao fórum para iniciar o processo de adoção, já tem uma caminhada prévia do desejo de ser pai e mãe. Então, quando inicia o processo de adoção, na cabeça deles, aquilo já está acontecendo, né? O primeiro dia que vai no fórum já é o dia que eu comecei o meu processo. E, na verdade, a gente entende que o processo ele tem um rito necessário para o amadurecimento de vários aspectos, né? Não só documental, mas especialmente do perfil e da preparação dessas pessoas para serem pais adotivos, porque é diferente, né, de uma gravidez biológica. Então, aí a gente percebe que a ansiedade ela está nesse meio, porque as pessoas já estão se sentindo muito prontas para a maternidade e para a paternidade,
e não necessariamente o processo ele segue o mesmo tempo do tempo que ela percebe. Então, a sua maioria é muito, né, uma ansiedade muito grande, e os pretendentes, eles acompanham a fila do SNA é uma fila que cada um pode entrar com o seu cadastro e enxergar o seu lugar na fila, então eles acompanham essa evolução, né, que não é tão rápida quanto a maioria gostaria, né, a gente não tem... fila de adoção não é mercado que você vai lá e escolhe, né? Assim, a gente depende de uma série de outros processos para que as crianças estejam disponíveis. Então, aí assim, eu tô na fila, eu tô em quarto, agora eu tô em segundo, e agora eu tô em primeiro e empacou a fila, né? A sensação que os pais têm é exatamente essa, assim, que a hora que vai chegar a minha vez parece que tá demorando mais do que o normal. Mas o grupo, ele ajuda muito justamente como esse suporte, né? O grupo de apoio tem, né? Ele tem esse nome, não é de graça, né? Ele realmente serve para esse apoio, para que as pessoas consigam compartilhar suas angústias, mas mais importante do que isso, de aplacar essa ansiedade, é realmente conscientizar do quanto que a gente precisa manter a preparação ativa, porque como a Raquel bem colocou, quando chega. Diferente de uma gravidez biológica, você tem praticamente 10 meses para se preparar para aquilo. Fora o tempo que você demorou para engravidar, que você já está estudando, já está pensando, já está planejando. Ia bombardeando de informações durante toda a gestação, a gente tá, né, as famílias, todo mundo fala, a sociedade fala sobre isso, então tem muita informação. Então, no final daquele período, você sabe mais ou menos o que você vai ter. Um bebê de mais ou menos tal tamanho, que pode ou não ter alguma questão de saúde, mas em geral a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, se vai dar cólica na primeira semana, no segundo mês, no terceiro mês, e que a gente sabe qual que vai ser a evolução. E na gravidez da adoção, não é assim. Você não sabe que tamanho vem. Se você abriu para grupo de irmãos, pode ser que você receba 3, né? Como a gente teve, né, um caso recente aqui, né, de uma família que já tinha um filho e estava para grupo de irmãos e recebeu 3 irmãos. Então, de um dia para o outro, praticamente, ainda que tenha aproximação, esse período que fica lá para conhecer o filho e tal, quando chega na tua casa, chega de mala e cuia com todos os requintes de todas as dificuldades, né? Porque, né, a gente comenta muito, você tá se preparando, mas a criança também tem que estar preparada. E a hora que você junta os dois elos, mexeu na rotina da casa. Antes você sabia onde é que estava o chinelo, você passa a não saber onde é que está o chinelo. Antes você encontrava a tesourinha de unha de olho fechado, depois você passa a não encontrar nada dentro da tua casa. Então, para os pais isso é muito difícil, mas para as crianças também é. Uhum. Então, o grupo ele serve para esse suporte em toda essa situação de enquanto estamos na fila, precisamos nos preparar para tudo que vai acontecer, questões de saúde que tendem a acontecer, crianças que ficaram um tempo acolhidas, elas têm os seus traumas, então a tendência é que sim, elas tenham algumas situações de necessidades de alguns tratamentos e acompanhamentos posteriores, então a gente precisa desse suporte, e sem o grupo fica muito mais difícil. Dona Gessenir, a sua história de adoção como foi? Então, como eu falei para você, né, eu vim do Pará, mas antes de chegar aqui no Paraná, eu morei alguns anos no Amazonas. Eu morava em Manaus e eu também entrei na fila, como, né, sem saber direito como que funcionava. E conforme eu via a Raquel, lembrava só que demorava muito, né? Aquela ideia de que demorava muito para chegar essa criança, né? E quando eu fui dia 2 de fevereiro de 2008 e na época, na hora de preencher, assim, eu me dei conta de que eu não tinha pensado muito, né, de que como que se eu queria menino, se eu queria menina, porque as informações foi lá na hora de preencher, né, e eu pensei, eu quero já grupo de irmãos também, né? Não queria um só. Porque eu sou filha única, minha família é pequenininha. Falei, não, é bom ter irmãos, né? E fui. Só que conforme fui preenchendo, naquela época lá em Manaus, assim, a assistente social ficou junto ali, né? Tirando dúvida, assim, ela não ficou, mas ela estava no mesmo espaço, conforme ia preenchendo, isso aqui, né?
daí começou, meu primeiro impacto foi essa questão de crianças com deficiência, criança com doenças crônicas. Eu não lembro se já tinha o que agora assim com doenças tratáveis ou não tratáveis, mas era assim, era muito específico assim, se você. E aí eu começou aquilo assim, não, mas eu não quero dizer isso, eu não quero responder isso. Ela dizia, mas tem que responder, não pode deixar, né? E, enfim, aí eu me dei conta assim, que eu não escolhia sexo, né? Não estava fazendo exigência se vinha com algum tipo de doença ou não, né? Não fazia ideia, assim, eu não pensei muito nisso, né? Acho que como toda mulher que decide ser mãe, ela não fica pensando muito, né? Algumas a gente sabe, mas a gente não fica pensando muito, será que vai vir menino, vir menina, né? Mas não especificamente também quer que venha com saúde, né? Isso todo mundo quer. Só que lá, na hora de preencher isso com saúde, com essa garantia, aí eu questionei para mim mesma, né? Mas e aí, aquela mulher que fica 9 meses, né? Que faz todo o acompanhamento, muitas vezes a criança nasce com problema e durante os 9 meses nem ficou sabendo que tinha um problema de saúde, parecia tudo tão tranquilo. E daí eu decidi que eu não faria essa exigência, né? Junto com o meu marido e tal. E foi aí que com 9 meses eu fui chamada, né, para um menino, né? Embora fosse grupo de irmãos. E também eu sabia que na fila ali eu era a 62ª. Né? Então eu pensei, vai demorar muito, né? Esse ano não vem. Quando me chamaram, eu falei, ué, o que aconteceu, né? Foi tão rápido assim. Aí ela disse, olha, porque você não fazia exigência que viesse com saúde, não sei o quê, né? E aí, assim, eles ligaram meio-dia, né? Eu tinha que ir no abrigo até 2 horas da tarde, porque era uma situação de emergência, porque era um menino. O meu perfil era de 0 a 6. Na verdade, de 2 a 6 anos, mas eu não fazia também questão que fosse bebê, que fosse muito bebezinho, né? E ela disse, é um menino de 4 anos e 11 meses, e ele tem leucemia. Eu falei, viu, mas também não precisasse assim, né? Assim, ninguém quer receber uma criança assim. Ela falou, que ele ele estava internado, ele veio para o abrigo e ele é considerado um paciente terminal, assim, não tem mais o que fazer, não está reagindo, e o médico está vindo aqui no abrigo e tal. E aí eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar no telefone e eu falei, tá bom, eu tenho que estar. Ela falou, viu, Gessemi, você não é obrigada. Aí também eles ligaram para o meu marido na época estava terminando ali, preparando para a apresentação do defesa do mestrado, que ele é professor. E ele também só chorava, ele chegou em casa só chorando. Só que quando ele chegou, eu já tinha decidido, né, que não importava se eu ia ficar uma semana, se eu ia ficar dias, meses, horas com essa criança, que eu ia aceitar. Eu estava esperando ele chegar para dizer o que eu pensava. Para informar que eu já tinha aceito. Embora a assistência social dizia, não, você não pode dar essa resposta sozinha, porque tem seu marido. Eu falei, não, mas ele vai concordar comigo. E tá. Daí ele chegou, nós, claro, não conseguimos almoçar, né? E já fomos embora também para o abrigo, assim, lá na cidade de Manaus, assim, era um abrigo bem distante de onde nós morávamos, assim, era chamada Zona Leste de Manaus, bem na beira do rio, assim, do rio Amazonas. E chegamos lá bem cedo para receber, né, a criança. E aí, por conta dessa condição, assim, ele não é que ele foi logo embora com a gente, mas eu tinha dito sim,
né? E cheguei lá, não, vocês precisam ver. No caminho, ela falou assim, viu, Gessemir, eu errei a doença do Luiz Felipe, também falou o nome dele errado. Luiz Felipe, e não é Luiz Felipe, é Luiz Fernando. E a doença dele não é leucemia, é anemia falciforme. Eu falei, viu, não faz muita diferença assim para mim, porque eu não sei também o que é anemia falciforme. Leucemia eu sabia que era aquela sentença ruim, né, embora a gente já sabia do transplante de medula, mas imagina. E elas dizendo que era uma criança que estava debilitada. E ela ainda dizia assim, a promotora falou que ela queria que ele fizesse esse momento de passagem numa família. Foi aí quando eu disse, tá bom, né? Não importa quanto tempo, ele vai receber o amor de uma família. E vocês vão continuar na fila para as 2 crianças. Tá bom. Eu concordava com tudo, né? Assim, só chorando, concordava com tudo. E fui lá ver, para mim foi a criança mais linda que eu vi, né? Essa doença provoca assim uma icterícia muito forte, né? Ele assim, muito amarelo, ele quase não conseguia andar, ele pesava 15 quilos, mas ele estava muito fraco, né? Assim, e não conseguia nem ver o rosto dele, porque ele estava de cabecinha assim baixa, chorando, e não podia pegar nele, porque ele estava com a crise de dor da doença mesmo, né? Até para pôr no colo era difícil, assim. Era realmente uma criança que você olhava assim, pode ser que para os outros não tinha nenhuma beleza, né? Mas eu lembro que para mim era meu filho já, né? E o meu marido sentiu a mesma coisa. Na época eu estava ainda fazendo faculdade, eu lembro de uma colega que eu encontrei no mesmo dia à noite, ela já ficou sabendo que nós éramos a família que iria acolher o Luiz Fernando para fazer a tal da passagem, como elas diziam, né? E ela falou, Gi, você não merece receber aquela criança, ele vai morrer, e é uma criança muito difícil. Você sabia que ele entrou no abrigo bebê, e quando ele está bom, ele não consegue se relacionar com ninguém, é uma criança mal-humorada, que nem fica junto com as outras. Menina, ela falou tanta coisa, isso é estagiária, né, do abrigo. Eu falei para ela, viu, não quero mais saber nada. Eu já aceitei, nem quero saber. E pronto, né? E ele foi embora com a gente para casa. Era mês de dezembro também. Agora, dia 11, fez 13 anos. Né? Hoje ele está com 18 anos. Né? Ele só fez a passagem do abrigo para nossa casa, né? Para nossa família. E assim, ele tem a doença falciforme. Ela é real. Ela judia muito dele e da gente, né? Não foi fácil, assim, essa adaptação, porque em janeiro ele melhorou, né? Depois, assim, cada dia eu via ele melhor e eu só dizia, ele não vai morrer, agora não, né? Não sei como, mas agora não é, né? E enfim, aí era a época também que fechava, né? Eles deram um documento, porque não deu tempo de fazer nada, porque entrava no recesso, no fórum. E eles só deram um documento porque a gente nem podia sair, mas a preocupação se eu tivesse que correr para o hospital, como é que eu ia fazer? Se ele piorasse, né, essas coisas. Mas ele não piorou, ele só melhorou. Ele esperou justamente ter aquela documentação correta, né, que a gente fica naquele período no nosso caso ali, foi até junho. De estágio de convivência. De estágio, né? De convivência. Mas em janeiro ele já passou mal, mas eu já tinha um documento que dava, né? Eu já tinha renovado, que acho que quando abriu o fórum, eu fui a primeira a entrar assim para renovar logo, porque eu queria falar para todo mundo que ele estava lá, né? Que ele estava com a gente, que não tinha acontecido nada. E aí logo depois ele, infelizmente, teve de novo a crise, mas assim, tratando, né? Cuidando, tratando, passando tudo aquilo, porque eu digo que ele quis mostrar como seria para que a gente também aprendesse. E essa adaptação do que a Raquel falava, né, de início, e a Fran, que estava ali, uma criança com toda aquela dificuldade de saúde, de adaptação,
mas eu não posso dizer assim que nessas primeiras horas, primeiras semanas, nós tivemos dificuldade, era só nós dois, né? Ainda era assim, parece que estava tudo esperando aquele momento para acontecer esse encontro. A dificuldade é que ele não controlava as esfíncteres, apesar de ser uma criança com 4 anos e 11 meses, então tinha que trocar a fralda, porque ele não conseguia, né? Ele fazia tudo na roupa, ele chorava muito, né? Ele sentia muitas dores, e até a gente poder entender o que essa criança, porque era como, naquele momento era um bebê para mim, ele falava pouco, ele ao mesmo tempo tímido, mas ele realmente tinha muita dificuldade dessa interação, mesmo assim, mas ele logo demonstrou assim, as poucas palavras que ele chegou e disse, essa é a nossa casa, quando ele disse essa é a nossa casa, para mim, né, já era nosso mesmo, né, nossa casa, nosso carro, ele chamava tio e tia, né? Aí eu lembro que uma semana uma pessoa veio em casa e ele começou a chamar primeiro o papai, né? E aí ele chegou, ele acordou e falou assim, tia, o papai já foi trabalhar? Aí essa moça falou, não fala isso de tia, chama, ela é tua mãe agora. E ele falou assim, não, a minha mãe é a outra que eu não conheço, que é a mãe biológica, né? Ela é minha tia, né? E eu fiquei quieta, assim, né? Deixei passar ela ir embora, pedi que ela não ficasse insistindo. Depois ele veio falar comigo, isso fazia 7 dias. Ele falou assim, você é minha tia. Eu falei, tá bom, eu só quero que você me respeite. Mas eu sou sua mãe agora, sou eu que vou cuidar de você. E você tem que me respeitar. Agora, você quer me chamar de tia, de mãe, de vó, do que você quiser. Contanto que você me respeite, né? Eu sou sua mãe. E no mesmo dia, à noite, ele já me chamou de mãe. Mãe, eu mudei de ideia. Você é minha mãe, né? E daí foi só para frente, assim, a gente indo com todas as dificuldades, né? Da doença, das dificuldades, porque ele teve um diagnóstico tardio, ele tem um autismo, que é o que chamam hoje o leve, né? O nível 1, que não sei para quem é leve, né? Para ele, para nós, não é. E além da anemia falciforme. Mas hoje está com 18 anos, concluiu o ensino médio, né? E está trabalhando, né? E, enfim, é o amor da nossa vida, né? Mas eu também tive o segundo filho, que chegou em 2019. Eu costumava dizer que nós não estávamos na fila, né? Para tirar um pouco dessa responsabilidade, dizer que eu fui atrás, né? Mas, no fundo, eu fui. E eu preciso dizer isso, porque os últimos tempos, quando eu conto essa história, eu sempre quero tirar essa minha responsabilidade, né? Mas era uma defesa. Porque no local onde o meu mais velho faz tratamento, que é no MPA em Curitiba, eu conheci a história do Gabriel, que hoje está com 6 anos. E na época ele tinha 1 ano e 3. E a médica, a hematologista, e na época a enfermeira, que era chefe de ambulatório, elas já conheciam a história do Luiz, né? E sabiam que naquele dia de janeiro nós estaríamos lá, porque eu ia, uma vez por mês, eu ia para Curitiba para o tratamento do Luiz. E chegando lá, ela já veio me contar que tinha uma criança num abrigo em Ponta Grossa, com 1 ano e 3, e que tinha doença falciforme e que estava na mesma condição do Luiz. Direto hospitalizado, muito mal, que também tinha poucas chances de sobrevivência. E como elas conheciam a história do Luiz, na hora elas pensaram, aquele casal, vamos dar um jeito. Contaram lá para o pessoal na comarca lá, né, que tinha esse casal, que tinha uma história muito parecida, que pegaram uma criança que estava numa condição assim muito mal, terminal, e que levaram para casa, essa criança estava viva. Eu brinquei até, dizia assim, elas tinham tanta certeza que ele ia,
dar certo com a gente, né? E daí, na hora, o que eu fiz? Liguei para Fran. Acho que você estava de férias, né? Liguei para Fran, tem uma criança aqui com doença falciforme, 1 ano e 3. Tem alguém da fila aí em Beltrão, né, que possa... E a Frangê não tem esse perfil. Não, Fran, mas deu um jeito, né? Acho que não sei se você lembra, para contar, né? Porque eu queria a todo custo... Não, Fran, mas eu ajudo. Eu posso trazer para Curitiba e vou ajudar essa família, para dizer para eles que é uma doença tratável, que não é fácil, tudo, mas tá tudo bem, né? E não adianta insistir, não tem. Eu falei, mas é 1 ano, eu só lembrava da idade, todo mundo quer um bebê, né? E ela dizia, mesmo assim, mas não tem que queira com doença, querem com saúde, né? Aí, tá. Daí ela disse, e por que você não pega? Eu? Ela falou, onde? Eu tô em Curitiba e eu sei que eu voltei. Ela falou, vai lá no fórum, alguma coisa assim. Era a Eliane que estava, né? Era a Eliane que estava. Aí cheguei lá e falei, Eliane, tem que achar uma família para essa criança está nessa situação assim. Gente, por que você não recebe? Não tem importância, porque a gente veio aqui, vai passar pelo curso, a gente, tem né? Fazer habilitação, normal, tudo. Processo, só que como para esse perfil não tem pretendente na fila, né? Nem no Paraná, né? Quanto mais em Beltrão. E aí, quando eles se habilitaram, a gente fez uma habilitação, né? A documentação já estava bem adiantada, o curso, tendo em vista que na época o curso era presencial, nem era online, hoje tem toda uma série de situações que são um pouquinho diferentes em relação ao curso preparatório. E aí eles se habilitaram e tão logo eles estavam habilitados, eles eram o primeiro da fila. Então, nesse sentido, não tinha garantia que ela ia conseguir adotar, mas a gente tinha, né, conhecendo o perfil da adoção, a gente tinha uma boa ideia de que possivelmente ela seria a primeira da fila para adotar o Gabriel. E daí o que aconteceu, né? Eu sabia de tudo isso e, nessas alturas, a assistente social de lá da vara de Ponta Grossa já tinha falado comigo através do pessoal do MEPA, né? Da equipe do MEPA. Aí elas falaram, eu falei, não, eu já fiz todo o procedimento, mas eu tenho certeza que vão conseguir. Ela falou, Gissimi, você não está entendendo que em Ponta Grossa, lá na comarca deles, não teve ninguém que teve interesse. Curitiba não tiveram interesse. Aí foi para o Nacional, não teve interesse. Depois apareceu uma pessoa de Rondônia. Mas a juíza falou, como? Se todo mundo vem de lá atrás do tratamento para anemia falciforme, porque Curitiba é referência para esse tratamento, como é que nós vamos mandar um bebê nessa condição para Rondônia? E aí depois parece que quando falaram, a pessoa acabou desistindo mesmo, né? E eu sou católica, fui fazer uma novena para Nossa Senhora do Bom Parto, para aparecer uma família para o Gabriel. 15 dias depois, né, que eu estava incomodada, porque é 9 dias, né, a novena, e já era 15 dias, e me ligam de lá. E aí, Gessemi, tudo certo, era uma quarta-feira, à tarde, eu estava trabalhando, nessa época eu trabalhava na PAI, tudo certo, quando que você pode vir buscar o Gabriel? Eu falei, como assim? Não acharam uma família para ele? Sim, achamos. Você, deu tudo certo. A juíza... Ai, comecei a chorar. Chorei, aí pedi para desligar, que eu precisava falar com meu marido. Mas ela, antes de desligar, ela disse, não, mas vai falar com teu marido, mas você precisa estar sábado aqui, 1h para vir no abrigo, que era o abrigo Santo Anjo, onde o Gabriel estava desde a idade de 2 meses, ele tinha sido Dessa vez abrigado. ela precisava falar com o marido, né? Da primeira vez ela tinha decidido tudo. Aí eu fui para casa, né? Já liguei para o meu marido chorando. E aí ele veio e falou, então tá, nós vamos, ele disse, né? E fomos. E o Gabriel chegou em 2019, em janeiro de 2019, com 1 ano e 3. E também está aí, com 6 anos, né? Já passamos muitas situações, né? Eu digo que é uma aventura lá em casa, assim, né? Cada mergulho realmente é um flash. E assim, até agora, graças a Deus, assim, um mês é um que fica internado, no outro mês é o outro.
eu sempre converso com eles e com Deus, né? Que nunca seja, ou se for para ser, que sejam os dois no mesmo dia. Para aí já vai para um quarto só no hospital, né? Mas, assim, graças a Deus, assim, Deus tem realmente nos capacitado e dado essa habilidade de ser pai e mãe do Luiz Fernando e do Gabriel, né? É um dia de cada vez, né? É bem isso, nós não temos um modelo, nós não vem como a gente sempre brinca, né? Que não vem com aquela... Manual de instrução. Um manual de instrução para saber. E o fato de ter o Luiz Fernando com a doença falciforme não me fez expert com o Gabriel, porque até as crises, até os problemas que surgiram, o Gabriel, por exemplo, agora vai fazer 1 ano, dia 23 de dezembro, que ele já retirou a vesícula, que é proveniente mesmo, a doença faz isso. E o Luiz Fernando até hoje, graças a Deus, não precisou. Então, não dá para dizer, eu cuidei de um, se viesse... Sei tudo. Eu sei tudo sobre isso. Eu não sei. Cada um sente de um jeito. Cada um é de um jeito. Embora e aí, a assim, mesma... são essas histórias que o grupo traz, né? É. Assim, é esses bate-papos que a gente tem durante os encontros do grupo de apoio e é através desses exemplos que a gente capacita e prepara melhor os nossos pretendentes, que essa troca de experiências fortalece muito, né? No momento que eu me deparar com uma situação de dificuldade, eu já tenho alguns modelos com os quais eu posso me espelhar. E é assim que os pretendentes se sentem, né, mais fortalecidos nessa jornada. Nós ouvimos a história das duas, Franciele. Você que conversa muito com os pretendentes. Quais são as principais dúvidas? Quais são os principais questionamentos que as famílias têm contigo? Os que estão na fila ou depois da adoção? Não, os que estão na fila. Os que estão na fila, acho que o questionamento campeão de bilheteria, com certeza, é quanto tempo vai demorar. Esse não tem, assim, porque... É a primeira pergunta. É sempre a Antes primeira... do bom dia, É sempre, assim, e aí? Como é que tá meu processo? Em que lugar que eu tô? Vai demorar muito? Quantas adoções teve esse ano? O questionamento deles é em relação ao tempo, porque, como eu falei, é um processo que gera uma expectativa muito grande, né? A gente, né, quando a gente decide ser mãe, a gente quer naquele dia, a gente não quer esperar um processo, e a depender do perfil, a gente tem pretendentes que ficam na fila há quase 8 anos. Então, não é um caminho curto, né? Esse exemplo da Gessemir, por exemplo, de ficar 9 meses na fila, é uma exceção, e é uma exceção proveniente do perfil dela. Então, assim, né, esse tempo não tem como a gente dizer, então é sempre uma dúvida recorrente, e eu acho que as maiores dúvidas em relação ao perfil mesmo, né, que é o que a gente lida muito no grupo, é esclarecer exatamente como que preenche a ficha do perfil, porque não é ir no mercado, as pessoas às vezes não conseguem muito bem explicar o que elas querem, às vezes não conseguem nem reconhecer para qual perfil está preparado. Então, esse amadurecimento em relação ao perfil, né, a gente trabalha muito no grupo para que eles se sintam realmente, para que eles se cadastrem para uma criança, para que realmente eles estejam prontos para a criança que vai chegar, para uma criança real, que vai ter as dificuldades reais. Então, assim, tem pretendentes que só vão conseguir adotar uma criança muito pequena, saudável, que eles não conseguem, eles não sentem no seu repertório possibilidade de abrir o perfil. E já tem outras famílias que têm perfis, né, com maiores possibilidades. E aí vai mudar a questão do tempo de fila. Aqui em Francisco Beltrão, essas crianças que estão aí para adoção, a gente conversava antes, não fica mais no abrigo, né? Ficam em casa. Explica como que funciona essa didática. O serviço de acolhimento no Brasil, ele é de responsabilidade de cada município, né? Então, cada município gerencia da maneira que é mais adequada para a sua realidade. Mas o ECA, ele institui, ele orienta que preferencialmente as crianças e adolescentes sejam acolhidos em família acolhedora e não mais em abrigos, como era de praxe no Brasil, e ainda é a grande maioria, né, dos nossos acolhimentos no Brasil em serviço de acolhimento, naqueles abrigos com várias crianças, que foram a realidade das duas adoções, né, tanto da Gessemir quanto da Raquel. E acho que o início da fala da Raquel, né, que ninguém ensina as crianças a conviver em sociedade. Esse que é, assim, talvez um dos objetivos da gente
dar preferência para a família acolhedora é justamente que a criança e o adolescente tenham essa convivência familiar para que eles venham sendo preparados para essa convivência em sociedade, que vai facilitar muito a adoção ou o eventual retorno para a família biológica, que também pode ser uma dos andamentos quando eles estão acolhidos. Então, aqui em Francisco Beltrão, além do acolhimento institucional, que ele não foi inativado, ele existe, mas sempre há preferência, então a grande maioria dos nossos acolhidos ficam numa família acolhedora. A família acolhedora são famílias que são cadastradas pela equipe técnica do Serviço Família Acolhedora, capacitadas e acompanhadas, então de gerência do município, e a gente faz o acompanhamento pela vara de infância, e aí, de acordo com o perfil daquelas famílias, eles acolhem as crianças temporariamente. Elas não podem adotar, eles acolhem essas crianças e adolescentes temporariamente, e recebem para isso uma bolsa, um valor, né, do salário mínimo, segundo a lei municipal, para ficar com aquela criança, para custear, né, os gastos dela durante o período que aquela criança ficar na família. Raquel, quais foram os ensinamentos que adotar trouxe para você? Eu não diria o adotar. É ser mãe, vamos dizer assim. Isso aí, eu diria o ser mãe. Que é uma frase, vou até me apropriar de uma frase que a Jessemir falou, né? Um dia após o outro. Não há frase melhor que defina a maternidade do que essa. Um dia após o outro, porque como a gente brinca, né, que não tem manual de instrução e não tem prazo de validade, nenhum de nós temos. Então, e os nossos planos nem sempre são os planos de Deus, né? Como eu dizia do meu perfil lá no início, que na primeira vez eu não me via apta, né? Ou até não conseguiria abraçar a ideia de uma adoção especial. No segundo processo eu consegui fazer isso, apesar de trabalhar muitos anos e a minha profissão ser na educação especial, eu não me via sendo mãe de uma criança com algum problema. Para mim, tratar de um aluno meu, de uma pessoa com deficiência, para mim é a coisa mais normal que existe, mas eu sendo mãe, eu não me via nesse sentido. E hoje eu já me vejo e assim, as coisas acontecem de uma rapidez e troca muita coisa. A pandemia, ela veio bagunçar a nossa vida, né? No geral, totalmente. Bagunçou a minha também. Muitas coisas mudaram, muitas coisas a gente teve que aprender, né? Em casa a gente teve que aprender a ser uma nova família com a questão da pandemia, com acontecimentos que vieram com ela, né? Muitos traumas vieram à tona, muitas questões que antes estavam hibernando, digamos assim, vieram à tona, né? Então, e eu me vi que eu não sabia lidar com tudo isso. Teve coisas que mexeram comigo, mas principalmente coisas que mexeram com os meus filhos. E quando é com a gente tira de letra. Mas quando envolve eles, a coisa pega mais, né? Então, assim, eu tive que reaprender muitas coisas com todos esses traumas que vieram, com todos os acontecimentos que vieram, porque, assim, nós como mães por adoção, quando a gente chega com os nossos filhos, que é uma coisa que eu sempre digo que é muito constrangedora, quando a gente chega num médico, numa simples consulta com o médico, que ele pergunta com quantos anos falou, com quantos anos andou, com quantos anos caminhou, eu digo, não sei, e não tenho informação do meu filho sobre isso. E quando me pergunta, teve algum trauma? Não sei, sabe? São coisas assim muito constrangedoras que tu tem que dizer do teu filho que tu não sabe. E mesmo gerando, muitas vezes, os pais não sabem essas informações, imagina nós, né? Então, são muitas coisas que a gente teve que correr atrás, teve muita coisa que a gente teve que aprender a lidar, né? Sem saber o que
realmente havia acontecido ontem, hoje ou há tempos atrás, sabe? Então, assim, eu digo que a maternidade, hoje eu vejo de um jeito totalmente diferente como eu via, né? Todo o processo de adoção, tudo, eu tenho outras visões por causa das vivências que a gente tem, das experiências que a gente tem. Isso a gente traz para o grupo de apoio também, que é uma coisa que não tá ali, como diz a Fran, as regras do jogo são essas, mas nem sempre o jogo vai ser jogado dessa forma. Nem sempre vai acontecer como a gente acha que vai acontecer, né? E como que você vai reagir diante dessas mudanças de regras, de mudanças de estratégias? Como que você vai reagir, né? Ainda há pessoas que têm, por exemplo, diante de uma dificuldade, como a Fran falou, que tem pessoas que são abertas a uma dificuldade, outras nem tanto, e tá tudo bem. Tá tudo bem a pessoa dizer que não dá conta. Por tá isso tudo que bem é importante, né, Raquel? Assim, quando a gente fala de grupo de apoio, parece assim que a gente tá tentando convencer as pessoas a alguma coisa. E não, o grupo ele não tá para convencer ninguém de mudar perfil, de dizer que a adoção do jeito A ou do jeito B é melhor ou pior. O grupo de apoio ele serve para apoiar a decisão de cada família, né? Tanto do pai e da mãe quanto da família extensa, que também pode estar sentindo dificuldade em relação àquela decisão ou àquela realidade. E a gente está ali para apoiar e não para fazer ninguém mudar de ideia. Não é que a história da GCMIR a gente quer contar ela para que os pais que vão entrar na fila da adoção se cadastrem para que a gente zere a fila de adoção especial no Brasil. Não é isso. A gente só quer deixar essas pessoas mais aptas, né? Exatamente. Creio eu e torço para isso, que as pessoas que estão ouvindo e as que vão assistir a posterior esse vídeo, que possam ser tocadas e quererem entrar nessa fila. E qual é o processo? Por onde se começa? Conversei com a minha esposa, vamos adotar. Qual é o princípio? O que faremos? Tá. Depende de onde você mora, tá? Eu diria, até um tempo atrás a minha resposta seria outra, mas nesse momento a minha resposta depende de onde você mora. Se você estiver em Beltrão ou nas comarcas que são pertencentes a Beltrão, eu diria, primeiro de tudo, vai no grupo. Primeiro passo, vá no grupo. Porque é a partir dessa preparação que você vai começar a compreender o processo para você iniciar a documentação. Geralmente, se for de um outro local que não exista grupo, a gente orienta a ir primeiro na vara de infância, se informar como é que funciona naquele local. Quais são as regras, porque existe assim, uma documentação básica, uma tramitação processual que é única em todas as comarcas do Brasil. Mas algumas regras em relação à preparação para a adoção, ela difere um pouquinho de cidade para cidade, né? Então, aqui em Beltrão existe essa necessidade porque a gente percebeu ao longo desses anos do grupo que participar do grupo faz com que realmente a gente consiga preencher a ficha depois, consiga ver toda aquela documentação com outros olhos. Antes, os pretendentes entregavam a documentação, aí começavam o grupo. Daí, quando começava o grupo, ia lá e trocava o perfil. Então, a gente gerava uma coisa a mais para eles fazerem. Um retrabalho, tanto para nós quanto para eles. E aí, a gente percebeu isso. E como o curso preparatório, que é obrigatório, né, ele só acontece 2 vezes por ano, né, no Tribunal de Justiça do Paraná, e ele acontece online. Então, sempre nesse meio tempo, dá tempo das pessoas irem para o grupo, para quando chegar no curso preparatório, já também saber o que está fazendo ali, aproveitar melhor aquele momento. E aí, no final disso, buscar, então, a vara de infância para ver a questão da documentação. Mas, na dúvida, vai lá na vara de infância, né, o Serviço Auxiliar da Infância e da Juventude funciona dentro do fórum, a gente está todos os dias do meio-dia às 6 lá. Vai funcionar normal? Não, ele tem recesso forense, né, a gente trabalha até amanhã é sexta, né, sexta-feira, dia 15, e daí a partir de segunda-feira tem o recesso forense, mas ali nas primeiras semanas, se não me engano, dia 8, 9 ali de janeiro já volta ao normal. Mas assim, online a gente tá direto, né? Tanto no Instagram do grupo de apoio, que é o @GAA_FBeltrão, quanto nas redes sociais aí, nossa, né? E tem o telefone do Serviço da Infância, que é o WhatsApp, para quem tiver dúvida também, que é o 46-3520-0008. Para mensagem através do WhatsApp, a gente tá online direto, independente do recesso forense, ele tá funcionando direto. Esse mês de dezembro já aconteceu o encontro do grupo?
Em dezembro a gente não teve, o último que a gente teve foi em novembro. Já tem marcado para janeiro quando vai ser? Vai ser começar em fevereiro. Último sábado de fevereiro. Se for possível, nós gostaríamos de participar, até para a gente poder falar com o maior embasamento, né? Porque e também aproveitar aqui o espaço que a Franciele não estava, a gente gostaria, como rádio, como meio de comunicação, ceder um espaço, né, para o grupo de apoio a adoções de Francisco Beltrão, que eles tivessem um espaço mensal aqui na rádio, que pudessem debater, que pudessem conversar acerca da adoção. Eu acho que só no dia da adoção é muito pouco. Eu acho que nós temos material para trabalhar o ano todo. E nós gostaríamos de fazer essa frente, seja semanal, seja quinzenal, seja mensal. A gente quer fazer parte dessa história, porque cabe a nós, né, como formadores de opinião, tirar a dúvida das pessoas, mostrar que às vezes muitas coisas são mito, outras são verdade. Faz parte do que nós temos que fazer. Então, mais uma vez, deixar aberto o espaço para vocês, conversem, pensem como é que vocês pensam. O estúdio vai sofrer uma mudança radical até o final do mês. Aqui vai ter o estúdio da rádio e o estúdio de podcast, vai ser os dois aqui, então a gente vai ter uma estrutura melhor até para fazer com imagem e tudo. Por que não? Né? Poder as outras pessoas de outras comarcas assistirem, tirarem as suas dúvidas, participar. Por que não? Então a gente quer somar com vocês, que vocês levem essa ideia. E quem sabe, em fevereiro, lá na primeira reunião, a gente já vinha para março começar, ou para abril começar. Depende só de vocês. A gente agradece esse espaço, né? Porque como a gente conversava antes, a adoção ela não é tão debatida quanto deveria, né? Apesar que a gente diz que o grupo de apoio ele é aberto a toda a comunidade, não somente aos pretendentes, porque não é só o pai e a mãe que adota, é a família toda. Todo mundo. Né? Então, todo mundo é convidado a participar do grupo de apoio. A gente não fala só da adoção em si, mas da maternidade, da paternidade, da vida familiar. Das dificuldades, né? Das questões escolares. Essa troca de experiência faz a mudança de mente, né? Exatamente. E uma das coisas que eu e a Gessemir sempre pensou é não romantizar a adoção. Não são só flores, tem os espinhos também. E também não são só espinhos, né? Como toda a vida da gente é... altos e baixos, todos nós somos exatamente. Assim. E a gente está aqui para se apoiar, para ajudar quando for possível, quando for preciso, né? A gente sabe que tem muitas famílias que já adotaram, que têm as suas dificuldades, que têm as suas histórias também. A gente convida para vir para o grupo, né? Compartilhar essas histórias, o pós-adoção, os pretendentes, toda a família em geral, né? De todas as pessoas e os nossos filhos. Acho que é sempre bom lembrar que quando a gente pensa na adoção e começa a ir no grupo ou pensar em entrar na fila, uma das coisas que é muito importante e que a gente tem trazido muito isso no grupo é que eu não vou em busca da adoção para preencher o vazio de uma maternidade que não aconteceu biologicamente, né? E que a adoção não é para suprir a minha necessidade de ser mãe, ou só a minha necessidade de formar uma família para mim, para o meu marido, né? Ou para mim sozinha, porque a gente, né, não falou aqui, mas tem as adoções solo, né? Mas é a necessidade da criança que vai chegar, né? Isso é importante, né? E esse viver um dia de cada vez que nós trouxemos e que eu tenho aprendido ao longo desses 13 anos, que foi o primeiro que chegou, é que não é a minha necessidade, é a necessidade de cada um dos nossos filhos, né? Que nós vamos estar oferecendo esse espaço de uma família, mas a partir do que é a necessidade de cada um deles. Tá certo. Quero agradecer imensamente, Raquel, primeiramente pelo contato feito, né? A gente se sentiu assim muito bem ter recebido o contato, de a gente poder estar próximo, e tá lançado o desafio. Quem sabe, a partir de março, abril, teremos o programa aí do grupo. Pensem, reflitam, conversem. E também quero desejar a você, toda a sua família, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E mais uma vez, Raquel, agradecer de coração a presença aqui nessa tarde. Nós que agradecemos e esperamos
a tua presença no grupo para conhecer mais de pertinho o nosso trabalho. Só confirma, Raquel, o primeiro encontro de que dia é 20? Dia 24 de fevereiro. Os encontros, eles acontecem aqui em Francisco Beltrão, lá no CREAS, que é atrás do Parque de Exposições, lá. É um espaço bem bacana, se quiser levar a criança, dá, é bem acolhedor. Estaremos lá, com certeza. Leva o seu mate, leva o seu tererê, que serão bem-vindos. O seu lanchinho. Yasemir, obrigado por compartilhar a tua história, a tua vida. Tenho certeza que eu saio daqui primeiramente com a minha mente diferente de quando eu entrei, e creio que as pessoas que nos ouvem, que vão nos assistir também. Muito obrigado pela sua presença, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para você. Obrigada, para você também. Franciele, que já esteve conosco hoje mais uma vez, muito obrigado por sempre estar vindo, trazendo seu apoio, trazendo as informações. E mais uma vez eu repito, portas abertas, o que tiver de novidade, o que precisar de divulgação, é só entrar em contato, que nós estamos aqui para somar com vocês nesse ano de 2024. A gente agradece muito e com certeza faremos uso desse espaço, né? Não só pelo grupo, por conta das ações do grupo, mas assim, o grupo ele acaba abraçando, né, algumas outras causas que são direta ou indiretamente ligadas, né, na adoção, que é o Serviço Família Acolhedora, que são as entregas voluntárias. Então, são vários pequenos assuntos que parecem que não estão no mesmo cesto, mas que, no fundo, eles pertencem à mesma classe. Então, a gente com certeza voltará outras vezes. E já, acho que talvez um primeiro momento que a gente precisa refletir também é a questão da diferença do que é adotar e de ser família acolhedora, né? Porque a gente falou rapidamente da família acolhedora. Sim. E isso geralmente gera dúvida, né? Então, assim, ficou com dúvida, chama a gente lá que a gente vai esclarecer essas dúvidas e no próximo programa a gente volta a falar disso. Sim. Tá certo, esse foi o nosso papo com o Grupo de Apoio de Adoção de Francisco Beltrão. Segue a programação ao vivo no nosso app. Um grande abraço para você e uma boa tarde.